Olá a todos e todas, categoria bancária, começando aqui mais um Eu Tenho Direito, o nosso podcast voltado ao debate, à discussão de todo o trabalho desenvolvido pela assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários, assim como os escritórios conveniados. Aqui, Sindicato dos Bancários, Porto Alegre Região. Como eu digo sempre, contamos aqui com convidados especialíssimos. Hoje a gente vai falar de terceirização da atividade meio, terceirização da atividade fim, terceirização na categoria bancária, terceirização lá do Michel Temer. Falaremos de tudo isso. Já vou dizer o nome de todo mundo aqui, mas antes, sempre o mantra youtuber, por favor, o seu like, o seu comentário dizendo o que está achando, sugestões de temas, inscreva-se no canal e toque a sineta. Bom, para a gente tocar esse programa aqui hoje, falar bastante de terceirização, tenho aqui ao meu lado ele, bancário do Santander, diretor do Sindibancários, membro da Comissão de Organização dos Empregados, a COI, do Santander, Luiz Casemiro. Olá, Casemiro, tudo bem? Olá, Caio, tudo bem? Uma saudação ao Dr. Denis aí. Importantíssimo essa pauta da terceirização, onde as empresas usam a prática para reduzir os seus custos, aumentando monstruosamente seus lucros em cima da exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Então, uma pauta importantíssima para o debate. Com toda certeza. E daqui a pouquinho o Denis já vai conceituar tudo isso para nós. Antes, vamos apresentá-lo. Denis Rodrigues Enloft, advogado da CCM Advogados, Camargo, Catita e Maineri, assessor jurídico do Sindibancários. Olá, doutor Denis, tudo bem? Olá, tudo bom? Caio, Casimiro, nossa audiência. De fato, como o Casimiro falou, tema importante e bacana a gente poder conversar e trocar uma ideia para principalmente entender o que é terceirização, para nossa audiência poder fazer um juízo de valor e ter a sua própria formação, ter o conhecimento. Por que a terceirização é ruim? E não só repetir conceitos, não só acreditar no que é dito por aí. Portanto, pauta. Às vezes é vendida muita ilusão para o povo, né? E o povo, dependendo de como for, se não está devidamente vacinado, acaba acreditando. Começar aqui, primeira notícia que a gente tem, que é em relação ao legado nefasto do governo Temer. Desculpa. Com vetos, notícia da Agência Brasil, né? EBC, fonte oficial, 31 de março de 2017. Com vetos, Temer sanciona a lei que permite terceirização de atividade fim. O presidente Michel Temer sancionou, nesse dia 31, com 3 vetos, a lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. O texto será publicado ainda nesta sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. A lei começa a valer a partir da data de publicação. O tema foi aprovado na Câmara e foram mantidas algumas possibilidades, né, da possibilidade da terceirização da atividade fim, diferente daquela para a qual a empresa foi criada, e a medida prevê a contratação da terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública. Eu queria saber, doutor Denis, o que mudou com essa mudança na legislação? Antes era só atividade meio, agora é atividade fim. E o que é poder terceirizar a atividade meio, poder terceirizar a atividade fim? Perfeito. É importante a gente entender justamente esses conceitos básicos assim. O que é terceirização, primeiro de tudo? Terceirização é quando no teu negócio, por exemplo, o banco, qual é a atividade fim? Para que o banco existe? Para conceder empréstimo, para guardar dinheiro. O que é a atividade meio de um banco? Seria tudo aquilo não essencial para ele guardar dinheiro, para ele conceder empréstimo, para ele exercer a atividade finalística dele. Por exemplo, atividade de segurança bancário, atividade de manutenção predial. Seriam essas atividades não essenciais. Então, conceito simples, né? E o que aconteceu em 2017, né? Na reportagem que tu leu, ela traz, na verdade, uma fotografia da época. Mas o que aconteceu um pouquinho antes do golpe, né? No governo Dilma já vinha se conversando sobre a necessidade de estabelecer uma regulamentação legal sobre a terceirização. Ainda que os nossos tribunais, a Justiça do Trabalho, já tivessem um entendimento, uma jurisprudência consolidada e uma posição certa sobre a possibilidade de terceirizar e não.
Mas então já se conversava no final do governo Dilma, antes do golpe, a então necessidade de buscar regulamentar, botar na lei o entendimento da justiça do trabalho. E isso se tinha um olhar, obviamente, tutelar e protetivo da classe trabalhadora, de modo que a terceirização não permitisse a precarização dos postos de trabalho e, se isso acontecesse, efetivamente houvesse uma reparação econômica, né? E o que a gente vê de forma surpreendente após o golpe é que todo esse conceito protetivo, toda essa necessidade de legislação, na verdade, foi apurado e apressado pela sanha dos golpistas no sentido de efetivamente reduzir toda e qualquer proteção para a classe trabalhadora. E aí vem o entendimento legal de que tu pode terceirizar tudo. Tudo dentro do ambiente da empresa, tudo dentro do banco pode ser terceirizado. Daí, só antes da gente chegar na terceirização da atividade fim, do terceiriza tudo, né? Que já é Temer, já é um pouquinho mais para cá. Essa realidade de poder terceirizar a atividade meio, de poder terceirizar a limpeza, a vigilância, isso já é antigo, né? Porque eu sempre lembro do mundo meio assim, tia da limpeza ali, que é de outra empresa. Exatamente. O fenômeno da terceirização, ele remonta, na verdade, os anos 60, 70 aqui no Brasil, quando principalmente a administração pública entende por terceirizar, numa proposta dos governos militares, né, de desburocratizar a administração pública e legar a terceiros, a empresas terceiras, algumas atividades. Então esse conceito de terceirização começa nessa época. E juntamente no ramo bancário também, com a figura dos correspondentes bancários, embora a gente conheça eles agora mais recente, mas a figura dos correspondentes bancários tem uma outra natureza, na verdade até própria da época analógica que se vivia, em que não se tinha um espraiamento, né, uma ramificação dos bancos no interior dos estados, em cidades mais distantes, e aí se buscava permitir que existissem a figura de prepostos, de correspondentes exercendo essa atividade bancária. E aí que o Banco Central, através de suas regulamentações, começa a autorizar essa atividade de terceirização. Então é um pequeno embrião daquilo que a gente vem ver hoje da precarização das condições de trabalho. Sim. E agora a gente está vivendo o liberou geral, agora pode terceirizar tudo. Como é que se consolidou isso? Exatamente. Então, a terceirização ela veio evoluindo dos anos 70 até antes do golpe a partir de construções da jurisprudência da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho tinha claramente definido uma súmula 331, dizendo que atividade fim não poderia ser terceirizado. Aquilo que a gente exerce como nossa atividade principal tem que ser exercida pela empresa. E tudo aquilo que não fosse essencial poderia ser terceirizado, mantida a responsabilidade do tomador. Quem é esse tomador? O tomador é a pessoa que contrata, é a empresa contratante. E isso vinha tranquilamente transitando pelos tribunais trabalhistas, inclusive pelo TST, até que no período do golpe, pós-golpe, e principalmente com a reforma trabalhista em novembro de 17, é surpreendido por uma mudança de entendimento, não é? Que começa a ser gestado no âmbito do STF a partir, e aqui é interessante, a ação que foi ingressada, que entrou no STF, é interessante a gente entender quem são os atores, quem é que promove essa ação. É importante dizer, a Associação Brasileira do Agronegócio. A Associação Brasileira do Agronegócio entra com uma ação no STF para buscar a terceirização irrestrita. E aí a gente se questiona, a Associação Brasileira do Agronegócio, todo o agronegócio nacional, e boa parte dele, a gente vê diuturnamente questões envolvendo precarização, trabalho escravo, enfim, uma série de condições que não só no ramo bancário e no ramo total das profissões, mas também, em especial, no agronegócio tem uma terceirização mais grave. E aí a gente vê a importância, quem é que resolveu questionar isso, né? E esse questionamento chegou no STF num ambiente propício para o resultado, infelizmente, porque o próprio STF já vinha há alguns anos, principalmente a partir de Gilmar Mendes, questionando a tutela protetiva da Justiça do Trabalho.
sustentando e dizendo que as relações de trabalho não deveriam mais ser tão protegidas, que os trabalhadores já têm uma consciência maior, que as empresas já não exploram tanto e tal, numa onda neoliberal que efetivamente até hoje a gente não vê esse mundo que o Gilmar Mendes e o STF acabam enxergando. Não, né? nem vamos ver, né? Que eles falavam muito na modernização do mercado de trabalho. Exatamente. Exatamente. E até a reforma em 2017, ela traz, né, é interessante a gente ler não a lei da reforma, mas a justificativa de motivos, né, que é apresentado, que então, como o Casimiro falou, modernização das relações de trabalho, geração de postos de emprego. Já se vão mais de 5 anos e a promessa da legislação não se cumpriu. Isso é importante, ainda que muita gente tenha embarcado nesse discurso, é chamar atenção, principalmente para o futuro, para ficar atento que todas essas promessas de modernização, de melhoria, na verdade é uma historinha neoliberal para precarizar, para reduzir salário, para possivelmente em alguns setores escravizar a mão de obra, não é? Então tem que ficar alerta para esse movimento neoliberal que busca superar a proteção do trabalho. E olha esses dados do CAGED, Denis e Caio, de abril de 2013, 2023, desculpa, atualizadíssimo então, tá? Hoje, no mercado formal de trabalho, tem 43 milhões de trabalhadores, tá? E deste número, tem quase 12 milhões de terceirizados, ou seja, quase 30% já, tá? Sendo de que 53% desses trabalhadores terceirizados ganham no máximo 3 salários mínimos. De 2 a 3 salários mínimos. Ou menos. No máximo 3 salários mínimos. Então, esses dados nos mostram exatamente o que está colocando, Denis. A precarização das relações de trabalho, com o objetivo sempre de aumentar o lucro do empresário. Porque é uma mão de obra barata. E não só mão de obra barata, a gente diz muitas vezes uma mão de obra que não tem a qualificação porque o empregador não o proporciona um curso de aperfeiçoamento para ele desempenhar muitas vezes aquela... Ou seja, o objetivo dele é o lucro em cima da mão de obra. Sim. Vamos começar então a trazer essa discussão para mais próximo de nós aqui, no caso, categoria bancária, né? Casemiro está aqui porque a gente vai falar muito do Banco Santander. Santander e a terceirização. É uma notícia do nosso site, 13 de outubro de 2022, só para mostrar como essa política vem sendo amplamente rejeitada pelos trabalhadores do Santander. Funcionários reprovam terceirização em curso no Santander. Em curso, não em algum curso, uma qualificação, mas em curso que está acontecendo no Santander. Consulta mostra que 98,38% dos trabalhadores rejeitam um processo que promove perdas de direitos conquistados na Convenção Coletiva do Trabalho. E daí eu já vou puxar uma notícia e daí passar para o Casemiro, que é mobilização contra as terceirizações. 7 de outubro do ano passado, sindicato dialoga com bancários sobre terceirização no Santander. Na segunda-feira, os cerca de 1.700 funcionários da área de manufatura passaram a ser transferidos para outra empresa do Grupo Santander, chamada SX Tools. Desde o fim do ano passado, 2021 no caso, o banco vem transferindo trabalhadores para outras empresas, como STI, SX Negócios, Santander Corretora, First, Prospera e agora SX Tools, cada uma vinculada a um sindicato diferente. O objetivo real do banco é óbvio: reduzir seus custos, aumentar seus lucros e enfraquecer a organização sindical dos trabalhadores. Casemiro, como que essas terceirizações elas vêm avançando no Santander? Quando que o banco começou a fazer isso? Foi na esteira do Temer? E de que forma que a gente está vendo isso hoje? Acho que vale salientar de que lá, pós-reforma trabalhista 2017, os bancos foram um dos principais lobeiros em cima dos parlamentares, né, para aprovar a terceirização que eles tanto queriam. É o que a gente debate muitas vezes, um pouco antes com os colegas, da importância do cenário político dentro do movimento também. Porque as empresas e os bancos, no nosso caso aqui, eles fazem isso muito bem feito, né? E eu me lembro em 2014, resgatando um pouquinho antes, a PL 4330, Denis, te lembra?
de 2004, que em 2013, 2014 teve uma movimentação muito forte. Então, logo veio o pós-golpe, o golpe Dilma, 2016 e 2017 foi aprovado. E isso favoreceu muito o sistema financeiro. Não só pela questão da modernização do mercado de trabalho, mas o Santander tem sido o pioneiro e tem sido muito agressivo na terceirização dentro do seu conglomerado. Ou seja, o que eles fazem? Eles já criaram aí 7 CNPJs dentro do seu conglomerado para terceirizar setores. Setores importantíssimo, estratégico. É terceirizar a atividade fim do negócio e não mais atividade meio. A gente pega assim, a última que o Santander terceirizou, a SX Tools. E aqui a gente já vê uma contradição do Santander na esfera judicial. Recentemente nós tivemos o caso de um colega. O que é a SX Tools? Só para a gente explanar um pouco mais. O Santander criou essa empresa para passar todos os trabalhadores do banco na parte de serviços. Então passou lá para o setor do câmbio, os gerentes administrativos e outros da parte de serviço. Tirou a questão da estratégia do negócio, os gerentes, né? Ele está querendo dizer que essas pessoas não são bancários. Não são bancários. Tá. E quem que representa, inclusive, esses trabalhadores? Os sindicatos comerciários. Então, e aí, teve um colega que era um gerente administrativo, foi uma ação de São Paulo isso, que ele entrou individualmente dizendo, não, eu continuo, eu só troquei de CNPJ, eu continuo fazendo as mesmas atividades no mesmo local de trabalho e a justiça reconheceu o direito dele permanecer bancário. Então, o próprio judiciário já começa a ver uma contradição da estratégia muito equivocada do Santander, como a gente vê. Por que equivocada? Porque hoje o Brasil representa a maior fatia do lucro global do banco. Ou seja, é uma estratégia desnecessária. Enquanto tu deveria estar valorizando os teus trabalhadores, os teus empregados que geram esse lucro, não, tu está precarizando. E quando a gente fala em precarizar, é tu tirar direitos. É tu tirar os colegas bancários do guarda-chuva que nós temos hoje na nossa convenção coletiva de trabalho, com mais de 91 cláusulas, passando para outras categorias que não têm uma unidade nacional, que não têm uma convenção coletiva consolidada como a nossa, que fechou, inclusive, 30 anos, sim, agora recentemente. Então, isso, de certa forma, o próprio Santander, ele desfragmenta os trabalhadores, os setores dos trabalhadores dentro do seu conglomerado, para desfragmentar a organização do trabalho também com os movimentos de representação desses. Cassimiro, só para a gente situar aqui na nossa região metropolitana, não é aqui da nossa base, mas é do ladinho, aquela sede grande, cheia de trabalhadores do Santander em Campo Bom, é o que exatamente? Então, é importante, essa é a maior plataforma de terceirização do Santander hoje. A SX Negócios. A SX Negócios... É essa, a de Campo Bom. A SX Negócios. Hoje, ela conta mais ou menos com uma planta de 5, 6 mil trabalhadores lá. A gente não tem um número exato porque o Santander não abre esses números para o movimento sindical bancário. O que nós sabemos hoje desses trabalhadores? Que tem 2 categorias lá dentro. Um é tecnologia, porque... isso é uma grande mascaração do sistema que os bancos vendem como plataforma de negócios. Então, eles colocam o SINDI-PPD como representante de parte desses trabalhadores e o outro, a Sintratel, que é o sindicato de representantes dos profissionais de telemarketing. Mas olha a curiosidade. Se qualquer profissional que queira trabalhar na SX Negócios hoje, ele entra lá no site e tem as vagas estabelecidas e já está se expandindo, inclusive, para outros estados. Já está consolidado em outros estados. Só que para te entrar na SX Negócios, tu tem que ter a certificação de bancário, que é, no mínimo, CPA, sim, CFP, CEA, senão tu não entra. Por quê? Tu vai vender produtos. Sim. E aí nós temos assim, nós temos a Firsting, que é uma empresa de tecnologia do banco, que ele retirou todos os trabalhadores do grande centro de tecnologia de São Paulo e Rio, e passou para a Firsting.
retirando também do guarda-chuva de benefícios e direitos da nossa convenção coletiva. Prospera, que é profissionais que buscam empresários para o microcrédito. Tá? Nós temos o Santander Corretora, que eles tiraram os gerentes de investimento e passaram para dentro do Santander Corretora. Entendeu? Então, e eu converso com esses colegas que estão indo e eles, cara, se eu não fosse, eu estava na rua. Eu não tive a opção, porque até ali era o meu cargo. Entendeu? Então, o Santander criou uma empresa para esse setor e eu tive que ir. Sim. O Santander, eu tenho dito, alguns concordam que de alguns tempos para cá vem sendo a vanguarda da maldade entre os bancos. Eu queria perguntar assim pro Dr. Denis, como é que está a terceirização da atividade fim, assim, pela prática do senhor, no dia a dia jurídico e tal? Se vê que as empresas estão efetivamente aderindo, ou se são casos isolados. Por que eu digo isso? Eu sou de uma categoria, jornalistas, que a gente perdeu, fomos derrotados no sentido do diploma. A exigência do diploma, ela caiu. Mas o que eu vejo, meus colegas, tal, é que os lugares que contratam jornalistas, eles continuam, a imensa maioria deles, optando por jornalistas diplomados. E na terceirização da atividade fim, tem sido assim? As empresas às vezes, cara, para não me estressar, eu vou contratar a CLT normalzinho e já era. Isso varia muito, Caio. Eu acho que o exemplo maior assim que a gente está experimentando hoje é, como o Casimiro falou, é um movimento da terceirização total, a tentativa disso, né? Porque a gente tem ainda algumas empresas e alguns bancos que efetivamente não aplicam a terceirização irrestrita. Então, é um movimento crescente. E isso é muito bem feito, essa compra da consciência coletiva da terceirização, porque o maior caso que a gente vê é quando faz uma análise assim, eu não tive prejuízo financeiro, eu estou ganhando o mesmo valor na terceirizada que eu ganhava no banco. O meu vale, o meu plano de saúde, está tudo embutido no valor do salário. Mas isso não é um processo atomizado, isolado na figura da pessoa. Ele logo vai ser substituído ali adiante por um outro trabalhador com um valor menor e assim sucessivamente reduzindo esse custo. Por que o banco efetivamente e as empresas não terceirizam com redução imediata de grana? Porque fica evidente o que a gente está dizendo desde já, a precarização e a redução das condições de trabalho. Então isso é importante também ficar atento, né, quem está nos ouvindo, a nossa audiência, no sentido assim, para não cair no conto da sereia. Essa suposta manutenção do patamar salarial esconde, como o Casimiro falou, a perda da jornada de 6 horas, a perda do vale alimentação, a perda de um conjunto normativo e, além do mais, a tutela coletiva que o sindicato proporciona. A gente tem uma série de trabalhadores adoentados que tem nos sindicatos bancários um grande respaldo. Em outros sindicatos, como é que é essa estrutura? Né? Ou quem que esse trabalhador que trabalha em jornadas, muitas vezes mais de 8 horas, vai se socorrer? Então, o que a gente vê é um experimento, é assim, temos a lei que nos protege, mas será que vale a pena ou não? Ainda está no meio do caminho da terceirização total. Sim, digamos, se o jurídico da empresa for mais conservador, os caras vão dizer, não, contrata CLT normalzinho. Exatamente. Mas se quiserem ser mais agressivos, de repente já avançam para a terceirização, não é? E aí é importante, assim, que talvez seja uma nova discussão que a gente faz, de não discutir mais no âmbito judicial, né? E até para dar uma esperança para o terceirizado, no sentido assim, bom, então terra arrasada, né? Não, pera lá. A gente não precisa discutir, então, a legalidade da terceirização. Está terceirizado, é um fato consolidado. Mas a gente vai discutir o enquadramento desse trabalhador em que categoria que efetivamente ele deve estar inserido. Será que o pessoal da SX, das empresas terceirizadas do Santander, são efetivamente processamento de dados ou telemarketing pelo que eles executam? Né? Fica o ponto de interrogação e aí uma grande discussão de dizer, olha, tudo bem, é terceirizado da SX, mas a categoria, o conjunto normativo que ele tem é bancário. Então se abre também uma nova frente de discussão para buscar
não só o reconhecimento e a tutela desses trabalhadores, mas o restabelecimento do espaço do sindicato como ente de representação da categoria, seja ela empregada de um banco ou de uma terceirização fraudulenta. Sim. O doutor Denis pode dizer, hoje existe uma terceirização legalizada, né? Porque a lei permite atividade fim. E por isso também é importante, tão importante o debate que nós estamos fazendo nacionalmente, Denis. A organização do ramo financeiro. Porque hoje, trabalhadores bancários no Brasil representam 450 mil bancários. Na década de 90, te lembra, né? Era mais de 1 milhão. E hoje, trabalhadores para o sistema financeiro é mais de 1.600.000 trabalhadores. Então, é um número absurdamente, mais do que a década de 90. Tá, daí nós temos a questão das fintech, das plataformas digitais, dos Nubank, da ESX, entendeu? Não, e daí aqui que a gente não tem merchan, não tem que dar lucro, nada, dá para dizer os nomes, é Cicobi, é Sicredi, é Unicred, é as lojinhas da Crefisa, do BMG, é por aí, né? Exatamente, Colombo, as financeiras que tem aqui, o estado do Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais financeiras do Brasil. E antes nós falávamos em bancários e financiários, hoje não é mais, hoje é o ramo financeiro. Porque o negócio se proporcionou de uma forma que chegou a mais de 1.600.000 trabalhadores diretamente para o sistema financeiro, com as suas categorias fragmentadas. Tem categorias que a gente não sabe quem representa eles. Jesus. Entendeu? E é justamente rediscutir o conceito da categoria, né? Buscar isso assim, bom, a gente tem 1 milhão e pico de trabalhadores do ramo financeiro, mas a atividade que eles exercem originalmente estão vinculadas a um âmbito de competência dos sindicatos bancários e o conjunto normativo dessa categoria. Então, assim como a terceirização, o neoliberalismo e o próprio judiciário procuram afastar a tutela do direito do trabalho, das relações de trabalho e a proteção de uma norma coletiva como a dos bancários, é importante também a gente, da parte jurídica, o movimento sindical, fazer essa rediscussão para dizer, não, vocês são albergados pela nossa categoria, vocês trabalhadores das empresas de fintech, de tecnologia, por mais neologismo que tenha nisso, né, por mais nomes mirabolantes, vocês exercem uma atividade inerente ao bancário, né? E, por falar em nomes mirabolantes, vamos falar um pouquinho, começa o Casemiro, depois, se o Denis quiser complementar para dar a visão mais técnica, né, dos antigamente correspondentes bancários. Hoje em dia já está mais o personal banker, né? O pessoal gosta mais desses nomes. Casemiro, que realidade é essa dentro da categoria? O que essas pessoas fazem exatamente? Quem que representa, assim? Porque aqui a gente já teve, não sei se era o Safra Pay exatamente, como é que funciona esse negócio de personal banker? O Safra Pay, nós chegamos a fazer um acordo com eles, né? Mas assim, o que acontece? Essa questão dos personal bankers, né? A gente dá um exemplo, a Frank. A Frank é uma plataforma digital hoje que eles pegam ex-bancários, PJs, trabalham vendendo produtos para todos os bancos, os maiores bancos. Tá? E o colega, ele é PJ. Ele tem um know-how já no mercado financeiro, ele tem uma carteira de clientes, ele criou uma MEI e hoje ele vende produtos através da Frank, que é uma plataforma, se entrar no CNPJ, plataforma de tecnologia. Eles só vendem a plataforma para o personal bankers, vender produtos diretamente para os bancos, quais são conveniados à Frank. Então ficou muito distribuído hoje. O colega pode criar um CNPJ e vender produtos através de uma plataforma, obviamente, né, que seja respaldada pela legislação do Banco Central também,
né? Para bancos, entendeu? Aí tem tantas outras, tem corretoras, tem a XP, entendeu? Já tem empresas terceirizadas da XP. E a XP, parte dela é do Itaú, né? Senão... Então, ou seja, esse colega que presta serviço para a empresa, que presta serviço para a XP, que presta serviço para o Itaú, é quarteirizado. Tá entendendo? Olha a dimensão das relações de trabalho, a proporção que se tomou. Hein, doutor Denis? Correspondentes bancários, personal bankers. E esse, quando a gente fala os nomes, assim, né, da linguagem nova do ramo financeiro e o mercado, né, que gosta, e isso não se faz um juízo de valor sobre o gosto de falar inglês ou a importância da língua universal, enfim. Não, uma hora a gente vai fazer um totalmente na nova linguagem, que daí vai ser em inglês. Vai ser todo podcast em inglês. Todo podcast. Então, isso é um fenômeno cultural, beleza? O que a gente tem que discutir é justamente esse ponto que Caio e Casimiro trouxeram. Quem é que está lá na ponta da pirâmide? Quem é que manda? Atrás das cooperativas de crédito tem um banco. Tu vai ter sempre um banco. Vai ter sempre um agente financeiro. Da operadora, né? Como é a XP, quem é que é proprietário dela? Não é? Quem é que está exercendo, quem é que está terceirizando, quem é que está espraiando o trabalhador com aquela intenção de fragmentar cada vez mais a proteção, né? E por que a gente fala isso? Ah, mas eu não quero, né? A gente discute quando fala em trabalhador de plataforma, no pequeno mundo dos motofretistas, assim, que ainda não deve ser ampliada essa discussão, mas dizem, mas eu não quero a proteção, eu quero ter a minha liberdade, isso e aquilo. Beleza, é um juízo de valor que tu faz imediatista, mas tu esquece muitas vezes da necessidade de uma rede de proteção. Então, o bancário que vai trabalhar na empresa que o Casimiro falou, né, como PJ, será que ele não precisa de um plano de saúde? Será que ele não precisa de uma assistência previdenciária? Porque empresa, PJ, não tem vínculo previdenciário, não tem benefício previdenciário, não é? Será que não é importante ter férias 13º para descansar? Adoecimento da categoria bancária, o volume de trabalhadores que a gente tem em afastamento previdenciário, não é? O que isso representa? Então, qual é a importância de tu ter um vínculo forte? O que eu sempre digo assim, tu quer um prédio construído com cimento, concreto, argamassa, ou tu quer um prédio construído com areia da praia, água com cloro, né? Quem é da construção civil normalmente sabe a consequência disso. Sérgio Naia. Sérgio Naia, exatamente. E aí tu vê a importância de fazer essas analogias para a gente poder entender um pouquinho mais. Mas claro que existe outra questão, e é uma relação muito complexa, e o judiciário, infelizmente, não avança, que é para reconhecer a questão da necessidade. Às vezes a pessoa abre uma PJ ou vai para uma condição dessas porque precisa, porque tem que pagar a conta no final do mês. Então não se está, e aqui é importante, a gente não está recriminando o trabalhador que se presta. Pelo contrário, a gente quer que esse trabalhador tenha condição digna e que o judiciário reconheça isso, que o STF, lá na ponta da pirâmide, veja que ainda hoje, século XXI, digitalização, virtualização, mundo da informática, a gente pode não estar naquele trabalho analógico, mas está num trabalho ainda subordinado, que existem pessoas que dependam do trabalho, não é, para sustentar, para se manter. E isso da questão dos prestadores de serviço bancário, né, os correspondentes bancários, é um fenômeno que já existia desde a época analógica, lá dos anos 50, 60, que era feito através de resoluções do Banco Central que autorizava, né, como a gente falou, esse preposto, esse funcionário a trabalhar. Mas eu ponho em xeque até se esse próprio trabalhador não tinha ainda assim algum reconhecimento ou alguma tutela. E o que a gente vê ao longo dos anos é a tentativa justamente de afastar essa proteção e principalmente, eu acho que mais do que a proteção, é tentar afastar a atividade coletiva, a importância do sindicato. Totalmente. Né? Neoliberalismo, cada um é um, né? Nada é coletivo. Nada é coletivo. E isso é um fenômeno que a gente vê desde o fascismo e não é isolado. E todos os movimentos fascistas, todos os movimentos que buscam, neoliberais, que buscam fragmentar o trabalhador, sempre, invariavelmente atacam o sindicato e o movimento sindical. Isso é quase que uma regra, assim. Hannah Arendt fala bem disso quando ela diz que um dos alvos que tem, analisando o nazifascismo,
é justamente atacar o sindicato, o espaço coletivo, porque é onde a gente se fortalece. Seja o trabalhador, seja o mesmo profissional jurídico, né, da assistência judiciária que a gente presta no sindicato, a gente troca ideias no espaço coletivo da mesa de discussões, sempre se cresce, sempre se fortalece. Sim. A própria reforma trabalhista, né? Ela veio em dois eixos. Ela veio para fazer a terceirização de setores da classe trabalhadora, ou no nosso caso, atividade fim também, né, o bancário, e também atacar as representações dos trabalhadores, né, doutor Denis? Cortar o financiamento. Atacar os sindicatos, exatamente, atacar as representações para desmobilizar e desorganizar, de certa forma. Por isso que é importante a nossa unidade coletiva. Sim. Né? E me permito colocar mais uma nessa aí. Precarizar o direito, enfraquecer o sindicato, os financiamentos, e também restringir o acesso à justiça do trabalho. Foi outro negócio, né? Que daí o sujeito eventualmente tendo que pagar advogado para a empresa, né? Caso a ação não prosperasse. Enfim, foi um retrocesso grande. Mas ainda em relação às terceirizações, pedi para o Diego soltar para nós na tela um levantamento do DIEESE de março de 2017, bem nesse momento que a terceirização da atividade fim foi aprovada, ali nas páginas 7 e 8. Terceirizações, maior rotatividade e menos tempo de vínculo formal. E daí a gente tem esses dados na tela sobre o tempo médio de vínculo. Aqui os em verdinho são as pessoas que são contratadas diretamente, né? E os em vermelho os terceirizados. E olha ali em meses de contrato de trabalho, a diferença, né? Os que são contratados diretamente ali sempre rondando 70 meses e os terceirizados não chega sequer a metade. Dr. Denis, terceirização sempre, necessariamente, é um vínculo mais fraco? É, digamos, um emprego de menor qualidade? Sim, sem dúvida. Está aí a prova objetiva, né, da nota técnica do DIEESE, e não só no tempo de vínculo. Por que esse tempo de vínculo acaba sendo pequeno? O que a gente vê? Porque muitas vezes a jornada de trabalho é muito mais do que 8 horas. Muitas vezes é comum 12, 10 horas de trabalho. Né? Jornadas muito maiores. Por quê? Porque o trabalhador terceirizado acaba não tendo um sindicato atento, acaba não tendo uma tutela e uma proteção e se submete às condições de trabalho que são impostas, não é? E isso reflete no curto período do vínculo, na baixa remuneração, na baixa qualidade das condições de trabalho que são ofertadas, né? Em que o empregado vê, bom, se eu estou ganhando pouco aqui, vou procurar um outro emprego, vou buscar outra fonte de ganho, não é? E o que isso significa? Por que esse emprego é menos qualificado? Porque o salário é mais baixo, porque não tem muitas vezes o vale alimentação, porque não tem um vale transporte, porque não tem um limite de jornada. Toda essa condição que tu coloca para explorar o trabalhador reflete nisso. Né? E é o que vai refletir depois lá no processo, na Justiça do Trabalho, quando o cliente procura, para dizer, olha, doutor, eu trabalhava 12 horas por dia, eu tirava do meu bolso a grana para pegar o ônibus, não tinha vale alimentação, a empresa não fornecia alimentação, tudo isso é consequência que vai desaguar no judiciário. Então, e daí vamos fazer o exercício do combo da desigualdade, né? Eu tinha que tirar a passagem do meu bolso. O sujeito que é pobre, já não moro mais em Porto Alegre, já moro lá na 48 de Viamão. A passagem é mais cara. Exatamente. Então, prejudica ainda mais quem já tá mal. Exatamente. Né? E vejam que esses dados são de 2014, né? E mesmo assim, as empresas aumentaram as suas terceirizações. Ou seja, com certeza, a rotatividade, ou turnover, como se diz, ela é ainda maior. Porque exatamente como o Dr. Denis diz, às vezes o colega, esse trabalhador, ele busca, às vezes, R$100 para ele a mais numa negociação de uma outra empresa onde ele vai, faz diferença para ele. A questão da saúde mental desse trabalhador com a exaustiva jornada de trabalho, isso faz muita diferença. É menos tempo que ele fica com a família. Por isso também que nós estamos fazendo um debate sobre a redução de jornada de trabalho do bancário, porque a sociedade, ela pensa que o bancário trabalha 6 horas, doutor Denis. Num escritório com ar-condicionado. Num escritório com ar-condicionado. Enquanto que a gente sabe que está absolutamente equivocado esse pensamento.
O bancário, ele não descansa a cabeça, ele está no mínimo 8 horas dentro de uma agência e o resto do tempo ele está pensando em estratégia de fazer negócio, entregar o negócio para poder manter o seu emprego. Ah, mas se ele não quiser, tem fila esperando, mas a gente não pode pensar nessa forma, porque senão a gente vai estar explorando e judiando outras pessoas também. Nós precisamos pensar em mudar o método de condições de trabalho e não simplesmente substituir a vítima. Porque esses trabalhadores estão sendo vítimas de um sistema capital onde os bancos pensam unicamente no lucro. Diego, solta para nós ali a página 7 também. Ah, eu acho que essa é a 9, não é? A 7 ali anterior. A gente estava na 8, a 7 ali. Só pra gente ver rapidinho o gráfico. Isso. Ó, taxa de rotatividade, ó, também. O vínculo é muito mais pueril, digamos assim. Ó, taxa de rotatividade descontada em atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes. Ó. A rotatividade dos terceirizados também é mais do que o dobro de quem é contratado diretamente. Fica aí esse recado. Bom, agora para a gente ir tomando o rumo do final desse programa, dessa edição do Eu Tenho Direito, queria voltar um pouquinho no tempo de novo para esse 2017. 2017 socialmente foi muito ruim. No futebol teve coisa boa 2017, mas ficou para trás. Bom, notícia do nosso site, 6 de março de 2017, CUT-RS, Central Única dos Trabalhadores, reforça mobilização para barrar projeto da terceirização sem limites na Câmara. CUT-RS reforça a mobilização nacional da CUT para barrar o projeto de lei 4302 de 1998. O presidente da Câmara, daquele momento lá, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, o Botafogo, pretende votar no plenário da Casa. Trata-se de mais um golpe contra a classe trabalhadora e, caso seja consumado, representará jogar no lixo a CLT e todos os direitos trabalhistas. Por que eu estou lembrando disso? Para levantar a bola para o Casimiro aqui, para dizer o seguinte, há poucos dias a gente teve o Secult, né, o Congresso Estadual da CUT, lembrando os 40 anos da Central Única dos Trabalhadores, e acho que nesses momentos, Casimiro, quando a gente tem as batalhas travadas lá em Brasília, assim que a gente tem os nossos aliados, a gente não anda sozinho, mas com toda certeza, para travar esses diálogos, essas lutas lá em Brasília, é muito importante. Aqui o Sindicato dos Bancários está vinculado a uma central, né, para conseguir fazer esse debate mais amplo. Com certeza, Caio. Isso parte daquele princípio da nossa organização. Quando eu digo a nossa organização, organização enquanto classe trabalhadora, classe explorada, a classe operária do Brasil. Porque o patronal, eles fazem muito bem isso com os seus parlamentares. Por que eu digo isso? Porque é importante estarmos cada vez mais unidos. E essa unidade parte de ter uma organização em todas as esferas, em todos os cenários. Estarmos filiados a alguma central sindical para poder termos tamanho, termos força, termos voz, porque os bancários, os sindicatos bancários de Porto Alegre é filiado à CUT. Os sindicatos bancários não teria voz chegando lá porque seria só mais um. Então, assim como o Sindicato de Porto Alegre, tantas outras categorias, tanto outros sindicatos do Brasil, de bancários, filiados à CUT, tu tem mais voz, tu tem mais espaço, tu tem... Por isso essa organização. E volto a dizer, é muito importante. Muitas vezes eu ouço de colegas, não dá para misturar política com a defesa dos nossos direitos, dos nossos benefícios. Sim, precisa. Por quê? Porque senão nós vamos ser sugados pelo sistema. Sim. Não, e todo esse programa hoje a gente viu. A mudança na política, lá de cima, a partir da política, foi determinando a mudança na legislação trabalhista, né? Agora, assim, momento de serviço para a gente fechar. Doutor Denis, quando que os bancários podem encontrá-lo aqui, realizar consultas jurídicas, né? E qual a área de atuação do senhor? Personal bankers, esses bancários diferenciados, mudados, eles podem procurar o senhor? Como é que funciona? Sem dúvida, Caio. Plantão aqui no sindicato, a gente atende segundas-feiras à tarde, a partir da 1h30 até as 4h.
né? E atende todos os personal rankers como o bancário tradicional empregado, o tradicional escriturário, né? Buscando justamente analisar a situação que ele vive, né? A realidade que ele está, que violações de direito que tem. E o que é interessante, cada vez mais a gente vê uma categoria adoecida, né? Isso é o principal. Muitas vezes a reclamação que o bancário traz é uma questão voltada à saúde psíquica ou física e que também tem algum descumprimento da legislação do trabalho, né? Tá certo, então. Fecha a conta, passa a régua. Ali do outro lado da mesa, Denis Rodrigues Enloft, advogado da CCM Advogados, Camargo, Catita e Maineri, assessor jurídico aqui do Sindibancários. Ele falou, o plantão dele é segunda-feira. Aqui tem o link de todos os plantões. Aqui ao meu lado, Luiz Casemiro, bancário do Santander, diretor do Sindibancários e membro da Comissão de Organização dos Empregados, a COI, do Santander. Aqui na apresentação, fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Ali na técnica, Diego Dornelles, o pai da Cecília. Na coordenação, Aline Adolfs, o diretor de comunicação é o Gilney Nunes. Este foi Eu Tenho Direito. Inscreva-se no canal, comenta, a curtida, o sininho e vamos que vamos. Valeu, pessoal!